Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, querida Andréia, Kátia, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos, a sala está aberta. Oi, Kátia, vamos entrando. Hoje nós vamos falar de romper os laços, faremos uma dinâmica. Espero que todos estejam prontos, né, para olhar para isso um pouquinho. Muitas vezes nós não percebemos o que está por trás desses rompimentos ou do que está por trás das afetividades, né, ou das não afetividades. Oi, querida, boa noite. Tá tudo bem aí? Muito frio aí? Aqui tá muito frio. Agora tá 14 graus dentro de casa com tudo fechadinho. Oi, Thaís, vamos entrando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje abordar um tema bem importante nas nossas relações, né? Que nós precisamos olhar com carinho e com cuidado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu também te amo, meu amor. Ai, que bom. Se preparem aí, deixem uma cadeirinha do lado da sua, porque nós vamos precisar hoje conversar, né? Com o outro lado. Então, gente, vamos só esperar mais 2 minutinhos para que as pessoas sejam avisadas e não percam o início da nossa live, né? Romper os laços, né? Nós precisamos saber o que está por trás e como proceder isso, né? Porque também é uma arte nós sabermos romper esses laços. Laços afetivos são coisas muito importantes na nossa vida, né? E saber como agir também é importante, né? É delicado para nós, é delicado para o outro, é delicado para muita gente que está envolvida na história, né? Mesmo que a gente nem perceba, mas afeta muito as pessoas. Então, vamos lá. Bom, mais um minutinho só para que alguém mais chegue. E eu vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta a respeito ou tiver alguma questão sobre relacionamento, né? E quiser alguma dica, né? Porque a gente só pode dar dicas, escolhas quem faz é cada um, né? Nós não podemos dizer para você o que é melhor para você fazer. Nós podemos dizer aquilo que a gente tem conhecimento, o que eu tenho de vivência nesses anos todos de minha vida e de 30 anos de terapia, né? De perceber e de estudar o comportamento humano, né? E 20 anos de constelação sistêmica. A gente trabalha com muita família, com muitas relações, com muita coisa, e a gente aprende muito, porque o aprender não é só vivenciar, né? Se a gente usar a nossa inteligência toda, a gente pode aprender observando, né? E aí nós experimentamos, e aí nós percebemos se aquilo é confortável ou não. E aí a gente pode fazer escolha antes de se machucar, né? Bom, então vou falar e vou começar a nossa live de hoje. Quem chegar atrasado depois pega o início. Bom, antes que a gente fale nos rompimentos, nos laços, né? Eu gostaria de falar primeiro o que são esses laços nas nossas relações, né? É claro que tem laços que precisam ser rompidos, que precisam ser terminados, né? Precisam ser cortados, literalmente cortados. Mas para que esses laços, né, não se rompam, eu queria abordar um pouco sobre isso antes.
Há que existir nas relações, além dos sentimentos, né, atitudes que façam manter a relação se manter saudável, digamos assim. E isso depende muito da parceria, né, dos dois. Claro que quando não quer, dois não brigam, né? Existem várias atitudes que precisam ser cultivadas dentro de um relacionamento para que ele prospere, né? Um relacionamento prosperar é a coisa mais difícil, porque nós somos pessoas muito diferentes uma das outras. Culturalmente, na forma de educação, na forma da criação, né? Boa noite, Ana Júlia, vai entrando. Gente, pode ir entrando. Então, o que nós precisamos cultivar dentro da relação para que ela prospere? Coisas como carinho, afeto, ternura, amizade, cordialidade, gentileza, atenção, fraternidade, né? Suavidade, respeito e amorosidade, né? Boa noite a todos, vão entrando. Quando você pode utilizar algum desses talentos, né? Porque são talentos, é muito importante. Agora, quando o parceiro reclama que não recebe, fica atenta para isso. Não toma isso como pessoal, nem como uma crítica, nem como julgamento, nem como um lamento, mas sim como uma observação de que o outro está sentindo falta. Então vai buscar dentro de você por que você não está dando carinho, por que você não está dando afeto, né? Esse movimento é que nós precisamos ficar muito espertos. Porque dentro de uma relação saudável, dentro de uma relação mais íntima, digamos assim, você tem que ter muita... como que eu vou dizer? Não é respeito, mas você precisa ter uma abertura de falar com sinceridade o que se passa na sua alma. Vocês têm que ter esse momento de ouvido, né? De escuta. Uma escuta, não é só ouvir o que o outro queixa, mas é uma escuta interna desse campo. O que ele está querendo me dizer? O que eu preciso observar melhor dentro de mim e no meu parceiro, né? Se eu não recebi carinho e eu sou seca, eu tenho dificuldade de abraçar o outro, se eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho que ficar alerta. A minha escuta interna, os sentimentos que passam dentro de mim, o que povoa a minha cabeça? Porque a minha mente, ela cria histórias de conceitos e preconceitos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A vida afetiva é uma das esferas psíquicas que dão cor e brilho às relações humanas. É uma delícia, né? É tudo de bom. Não podemos negar a afetividade, pois a vida em si, sem afeto, deixa a nossa alma muito seca. Deixa um vazio interno difícil de preencher. Mas não é só o receber, é você também dar. Porque tem gente que só quer receber e reclama porque não recebe, mas não tem um passo de ir. E nós precisamos ir. Às vezes nós não recebemos de um pai ou de uma mãe. E aí a gente também não vai. E aí a gente começa a fazer mais do mesmo aquilo que a gente viu em casa. Mas a minha vontade é ir até lá e dar um abraço na minha mãe ou dar um abraço no meu pai. Qual é o problema? O máximo que vai acontecer é você não receber do jeito que você quer. Mas de algum jeito você vai receber um troco. O troco é sempre aquilo que é pago, em geral, na mesma moeda. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá distanciamento, você recebe distanciamento, né? Porque o que passa na cabeça das pessoas é um lugar que nós não podemos entrar nem entender o que vai lá dentro. Olha, temos gente aqui muito especial aqui, que ótimo. Bom, a afetividade, ela está em toda parte.
E não é porque você não tem um relacionamento afetivo no momento que você vai deixar de dar afeto para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus companheiros de trabalho. E afeto não é ficar só lá lambendo e dando carinho e fazendo, não. Afeto é uma gentileza, é um bom dia, é um estar presente, é um café que você traz, sabe? Um bombom que você oferece. Isso é uma gentileza, isso é um afeto, isso é uma troca. E aí o outro vai dizer, puxa, fulano é tão legal, desperta nele algo em comum, né? É uma troca. Não é porque você está querendo comprar, é porque você está querendo afeto. E o afeto é dessa forma. Agora, se você busca um companheiro ou uma relação afetiva que não traz isso para você, você tem que conversar com esse afeto, né? Com esse parceiro ou com essa parceira. Por que ela está blindado? Por que ele está blindado, né? Qual é a carência maior por trás dele? Eu já falei isso nos relacionamentos espelhos, que uma das coisas mais difíceis numa relação, quando não existe essa troca afetiva real, primeiro, porque você escolhe um parceiro sempre voltado para aquilo que te faltou. É um espelhamento e a gente tem que ter cuidado para não projetar essa figura paterna ou materna ausente nos nossos parceiros, porque nós não percebemos que fazemos isso. Isso é um caso que nós temos que observar, dependendo da relação, da situação, para que você leve para uma terapia, né? Mas vamos chegar lá. Bom, a afetividade bem cuidada nas relações traz sentido, torna a sua vida e a convivência muito mais saudável, muito mais agradável, né? Porque quando você tem uma intimidade numa relação afetiva, você tem que conversar. Que é conversando que a gente se entende. O que falta para mim, o que falta para você, o que eu gostaria de receber. E para você criar essa atmosfera saudável em sua vida, você tem que começar por você. Então, através da sua autoestima, da sua busca pessoal, para saber quem é esse ser que mora aqui dentro, quais são as carências que ele tem, quais são as necessidades reais, né, da criança, principalmente da sua criança. Isso é tão importante você observar a sua criança, abraçar a sua criança, acolher a sua criança. Senão você vai para a relação como uma criança cobradora ou carente, né? E aí você vai exigir do parceiro algo que é muito mais antigo do que aquilo que você está vivenciando, que é uma relação de adulto, né? Então todo relacionamento afetivo e de homem e mulher tem que ser adulto, para que senão você não se faça de vítima, de coitadinho, ou cobrar do outro algo que é muito mais antigo e você está projetando sobre ele. Então, quando você faz essa pesquisa em você, através da sua autoestima, buscar essa autoestima, ela vai trazer para você uma segurança emocional. E isso não é o outro que vai te dar. Jamais o outro vai dar. É você que tem que buscar isso dentro de você, resolvendo os seus problemas, resolvendo as suas questões, porque a mente infantil, ela cria muitas historinhas que você pode ficar alimentando para o resto da vida, e às vezes não é nada disso. Às vezes a situação é muito diferente daquela que você está imaginando dentro da relação. Mas o que eu estou falando também, porque receber afeto é uma coisa deliciosa, né? É tão bom você receber um carinho, um afeto, uma atenção, um oi, bom dia, tô com saudade de você. É só isso. Isso já é uma gentileza. Às vezes você só manda um zap, porque agora é tudo internet, né? O outro tá no trabalho, o outro tá aqui, aí você diz, oi, tô aqui pensando em você, um beijinho. Isso é um afeto, isso é uma delicadeza, isso é uma gentileza, né? Você pode não dizer nada o dia inteiro, mas não custa nada, né? Mas o que eu tô falando é dos conceitos que trazemos muitas vezes do passado e que nos deixam escravos
muitas vezes, de preconceitos e incapacidade de estabelecer laços afetivos saudáveis. E o que nós precisamos aprender a ter, né? Sem contar com aquela historinha que eu falei de você ir buscar numa terapia, num trabalho de cinesiologia, num trabalho terapêutico, num trabalho de constelação, um aprofundamento maior do seu campo pessoal, né? De colocar mesmo a minha frieza, a minha incapacidade de dar afeto, a minha irritabilidade, ou a minha falta de amor próprio, ou a minha autoestima baixa. Nós precisamos saber da onde que isso vem, porque só nós podemos resolver isso. De que forma? De forma consciente e cognitiva, provando a nós mesmos outras historinhas que nós não estamos dando atenção. Por exemplo, sua mãe te amamentou, a tua mãe esteve com você até os 6 anos e depois ela morreu, ou depois ela teve que ir trabalhar e você se sentiu sozinho, se sentiu abandonado na casa da avó. Então, o que você acontece? A tua criança acha que foi abandonado. Nós não sabemos o que passa na cabeça e como a criança cria uns fantasmas dentro dela. Mas isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pessoal e nós não podemos projetar as nossas carências nas nossas relações. Bom, voltando para isso, né? O que nós precisamos aprender a ter? Um desapego emocional. E o que eu quero dizer com isso é que o nosso apego pode tornar tornar as nossas relações prisioneiras de situações, gerando emoções negativas e relacionamentos ruins. Não necessariamente que você precise ser uma pessoa totalmente desapegada, e se você for desapegada, você não vai valorizar as pessoas ou as suas relações. Não é isso que eu estou dizendo. O desapego emocional é um desapego mais saudável. É uma atitude mais adulta, tá? A questão é o quanto nós somos adultos na relação e o quanto nós estamos cobrando ao outro algo que faltou para mim na infância. Era sobre isso que eu estava falando antes. E é isso que nós precisamos olhar. Quando você não consegue desapegar, quando você não consegue soltar o outro, porque acha que o outro tem que te amar, e o outro já não te ama mais, e ele já está olhando para o lado, você tem que ter um desapego saudável. Se você ama, o que você faz? Você liberta. Porque você quer que o seu amor viva bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa que ele escolha. Você quer que ele seja feliz. Isso é amor verdadeiro. Agora, se você tem posse, se você tem ciúme, se você quer controlar, isso não é amor. Isso é outra coisa. E aí você não tem esse desapego emocional. O desapegado sabe aproveitar os bons momentos na relação, enquanto saudável, e depois permite que o outro parta. Então, enquanto eu estou vivendo com você, que está gostosa, que está tendo compartilhamento bacana, tudo bem, mas na hora que o outro se vira e vai embora, ou olha para o lado, desculpe. O que eu preciso é dizer, você tem certeza do que você vai fazer? É isso mesmo? Então, a nossa relação acabou, é um papo sério, é um papo de adulto. Então, a sua escolha. Siga a sua vida. E você vai sofrer, vai chorar, vai fazer o luto, não tem a menor dúvida, porque toda perda é uma morte. E isso é necessário. Vamos falar sobre isso também. Outra coisa interessante é o desapego material, das posses, né? Não que você seja superior, não que precise se desfazer das suas coisas, dos seus bens, mas que o valor das coisas não tem o mesmo valor que eu própria. Então, se eu tenho uma casa e eu tenho que dividir essa casa e eu vou perder, eu tenho muito mais valor do que essa casa. Eu não posso ficar pegada e ficar brigando por conta disso. Entendeu? Eu tenho que valorizar a mim própria, muito mais ao meu bem-estar físico, a minha saúde mental, do que um desgaste emocional por material, né?
A minha liberdade é assim, eu tenho que valorizar mais a mim e a minha liberdade do que ficar aprisionada a um bem e ao outro, a uma briga, a um conflito. Eu tenho que ter um amor maior pela minha própria vida, porque eu posso trabalhar e conquistar de novo. Se eu conquistei aquilo, eu posso conquistar outra vez. Entendeu? Se não, vira uma codependência. Se isso era um bem material que era do outro e eu quero, eu tô dependente. Então eu ainda não cortei esse laço. Eu ainda estou ligada a esse laço, seja pelo bem material, seja pelo afeto, seja por algum motivo. Eu posso dar um exemplo da minha própria vida. Eu me mudo de 3 em 3 anos. Não me pergunte, gente, por quê? Eu já tive várias casas próprias e eu nunca consegui ficar em nenhuma. E não é que eu não gostasse delas, não. Eu, inclusive, construí com muito amor, com muito afeto. Era um sonho ficar naquela casa. Mas alguma coisa, alguma circunstância na minha vida muda meu destino, muda minha história. E eu tenho que sair da cidade, eu tenho que sair da casa, eu tenho que mudar de estado, enfim. Imagina se eu tivesse esse apego, o quanto eu iria estar sofrendo. O quanto eu iria estar aqui desesperada, porque eu perdi aquela casa, porque já foi. Sabe? Isso significa que você tem facilidade de romper laços afetivos de um determinado bem, mas não do seu próprio bem, do bem que você tem por você mesmo. O outro é o desapego circunstancial, né? Isso significa que você se apega ao acontecimento, tanto bons quanto ruins, né? Tem gente que adora se lamentar, adora ficar sofrendo e contando aquela história e reclamando daquele fulano e não sei o quê. Bom, a pessoa desapegada deixa que o presente se torne passado. Acabou, já foi. O que eu posso fazer hoje? Hoje é o meu dia, é agora, é esse o momento, né? Bom, essa pessoa não vive do saudosismo da sua juventude, ou do tempo que viveu com seus pais, ou de alguma experiência particular que ela teve. Na realidade, o que importa para ela é gerar novas histórias e que sejam significativas no momento em que ela está vivendo, né? Curtir hoje é viver e não viver de lembranças, porque senão... Obrigada, gente, obrigada. Senão, o que vai acontecer com você? Você deixa de viver os melhores momentos que podem aparecer na sua frente. Você não vê que uma porta abriu, você não vê que uma janela se escancarou, né? Você não vê que ventos sopraram, que o jardim está florido. Puxa, às vezes você está na rua e você nem vê que tem uma paquera nova, né? O desapego é importante porque te ajuda a romper esses laços. E a sua saúde mental agradece muito por isso. Nos relacionamentos conjugais, o que dificulta romper os laços? Então vamos entrar agora nos relacionamentos conjugais, digamos assim. O apego demasiado causa dependência. Eu fiz uma colinha aqui de uma das listas que a gente trabalha muito. Senão eu esqueço, né? Embora tenham tantas, né? E cada caso também é um caso, cada situação é uma situação diferente. Na realidade, a dependência emocional pode estar demonstrando uma insegurança emocional sua, projetada no parceiro e aquele que você acha que tem que te proteger, que tem que cuidar de você, que tem que fazer as coisas para você. O outro não tem que nada, né? Vocês estão juntos, lado a lado, numa parceria de igualdade. No momento em que isso aqui não fica em igualdade, o que rola? Começa a haver um afastamento. Se vocês não voltam para conversar, o afastamento começa a aumentar, né? Então, esse apego demasiado ao outro, ao que o outro faz por você, do que o outro representa, que ele tem que cuidar, que ele tem que...
Então, assim, olha para isso com cuidado, porque você está projetando possivelmente ou espelhando uma carência do passado nesse parceiro. A dependência ou codependência pode ser de ambos, tá? Às vezes o parceiro também faz você comer na mão dele para você ficar dependente dele. E você entra no jogo porque você tem uma carência também. Então é muito importante que você mantenha a sua lucidez o tempo todo para que isso possa ser revisto. E nós não escolhemos parceiros que não tenham as mesmas carências que nós. Ok? Então isso é uma coisa que é importante você ficar esperta. A carência afetiva, outra projeção, muitas vezes vinda da infância, ela ainda está cobrando o amor dos seus pais, né? Então, assim, se você perdeu o pai cedo, se você seus pais se separaram e você ficou, né, sem esse amor, ou se você teve um amor interrompido na sua infância, né, com uma morte, com uma separação, com um abandono, isso pode dificultar o término de uma relação por vários motivos. Primeiro, porque você olha para o parceiro como pai ou mãe. E aí o romance termina. Porque quando você começa a olhar para o seu parceiro como pai, você tira a sua energia feminina ou masculina, né? Dependendo de quem é, ou como mãe, você tira essa energia. E aí como é que você vai ter tesão no pai ou na mãe? Vai ser difícil, né? E o outro também, quando você projeta, que você tira essa energia, o outro sente falta da energia do feminino ou do masculino. E o que pode acontecer quando você não oferece o campo de energia de adulto, de homem e mulher nessa relação? O que acontece? Um rompimento dos laços. Porque você vai olhar para o lado e vai buscar outro amor. Porque esse amor aqui não está satisfazendo. Porque esse amor está muito paternal ou muito maternal, ok? Então, isso é muito importante, que você fique bem esperto. E as situações que podem acontecer aí é uma traição e você se sentir a vítima. Mas muitas vezes você nem percebe que você está repetindo o mesmo padrão que você já viu na sua casa, que você já conhece, né? De algum terreno próximo, como papai e mamãe, como vovô e vovó, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, porque senão a gente fica culpando o outro, quando na realidade quem tirou a energia sexual do masculino ou do feminino foi o parceiro que ficou se sentindo traído. Mas quem traiu primeiro, é isso que nós precisamos ter muito cuidado, ok? Esse é um olhar que nós precisamos ter. Ciúme excessivo. Eu acho que alguém veio aqui sentir o cheirinho aqui. Perfume. Ciúme excessivo também pode ser um medo infantil, tá? De perder o amor, de ser abandonado. Daí vem a posse, achando que isso vai segurar o parceiro, mas que ninguém, na realidade, gosta de ser sufocado, vamos combinar. Porque amor excessivo também sufoca. Você, dentro de uma relação, você tem que ter um respeito pela individualidade do outro. O outro, ele tem o seu espaço. Ele é um ser individual. Ele está por um tempo ao seu lado. Não se esqueça, já falei isso outras vezes. Nós vamos nos separar um dia. Eu também sou sua fã. Nós vamos nos separar um dia, pela vida ou pela morte. Então, não se apegue, porque a vida é um piscar de olhos, é um abrir e fechar de porta. Faça algo de bom com a sua vida hoje, com a sua relação hoje. O que eu posso fazer para melhorar a minha relação hoje? Fique atento a isso. Se você não quer se separar, se você quer preservar a sua relação, faça a sua parte. O que você não pode é fazer pelo outro. Isso daí você não pode fazer. Porque cada um é um ser individual, ok? Bom, a paranoia de ser abandonado também pode ser um processo que vem do passado. Pode ter visto uma avó, uma mãe ou um pai, né, uma separação dos pais, ou uma mãe ser abandonada, ou o avô ou a avó sendo abandonada por um avô, né, ou vice-versa.
ou mesmo a sua própria criança ter se sentido abandonada. E muitas vezes esse abandono começa de pequeno, por exemplo. Uma mãe que volta para trabalhar e deixa a criança numa creche, ou deixa a criança com a avó, ou deixa a criança com uma babá. Ela vai se sentir abandonada, né? O ideal seria que a mãe, nesses primeiros tempos, tivesse presente, né? Arranjasse um meio emprego que pudesse ficar pouco tempo com a criança, ou que tivesse uma creche perto do trabalho, algo que pudesse ir e vir. Isso é muito difícil, né? Mas não é impossível. Ou trabalhar online, em casa, né? Para ficar mais tempo com a criança. Esse sentimento, né, do medo internalizado pela criança, daquilo que ela... por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês incrível. E nem foi com a constelação, foi com a cinesiologia. Eu trabalhando há muitos anos atrás, eu perdi a minha mãe aos 12 anos. Então, é um sentimento de abandono, é um sentimento de perda. Eu perdi o meu avô amado, pai do meu pai, eu tinha paixão por ele aos 7 anos. Foi uma perda incrível. Foi a primeira perda antes da minha mãe. Mas trabalhando na cinesiologia, veio uma perda, um sentimento de abandono com 15 dias de nascida. E eu não me lembrava, eu não sabia, nunca pude imaginar. Meus pais nunca se separaram, a não ser com a morte da minha mãe. E eu sempre via muito amor entre eles, muito carinho, né? Muito respeito, né? Muito compartilhamento. E aí eu disse, caramba, o que será? Bom, passou. Eu não me lembrei, terminei o trabalho, zerei a carga de estresse, e aí eu perguntei para uma prima que me pegou no colo e tal, eu digo, escuta, houve alguma coisa, alguma situação, quando eu tinha 15 dias de nascida, eu fiquei separada da minha mãe por algum motivo? Ela disse, sim, você ficou uma semana com a tia Eliette, não sei o quê, porque a sua mãe teve uma crise de apendicite e foi internada de emergência. O bebê de 15 dias, ele não quer saber se a mãe foi internada, se a mãe estava morrendo, o que estava acontecendo com a mãe. Ele só sabe que a mãe largou ele, tirou do peito e deixou com uma mulher estranha para ele. Por mais bem tratada que esse bebê, e eu fui, com certeza que eu amei essa tia demais, e todas as outras... Eu sei exatamente que eu fui bem tratada, mas o bebê, ele já cria dentro da cabeça dele um rompimento, um medo de ser abandonada. E muitas vezes na vida você acaba trabalhando essa questão do abandono, né? Porque depois houve vários outros abandonos, né? E você pode levar para parceria esse abandono ou atrair um parceiro que também se sentiu abandonado, que também foi o meu caso. Então, esse movimento, para mim, é uma escola, né? A vida é uma escola. E começo a ter esse olhar sistêmico, a essa vivência sistêmica há 30 anos, foi um trabalho em cima do outro. Eu me trabalhei pra caramba. E os meus filhos e os meus netos, de alguma forma, eu acabo ajudando a eles a não repetir esse processo quando eu me trabalho e quando eu trabalho no campo sistêmico, no campo familiar, né? Bom, tudo isso no final, essas situações todas, né, desgasta a relação pouco a pouco e o término, às vezes, é inevitável, se não for devidamente conscientizado. O que você precisa saber para lidar com o término, né? De uma forma adulta? Porque não adianta, o que a gente precisa... tem tanta coisa envolvida, né? Tanta dificuldade. Então, primeiro é reconhecer que é normal sentir-se estranho e perceber que é uma perda e que toda perda tem que ser feito um luto. Então, se separou mesmo, não teve mais jeito, tem que fazer o luto. Chore como se fosse um enterro, né?
Outra coisa é aprender a lidar com um misto de emoções que vão aflorar, com a tristeza, com a raiva, com a exaustão, a confusão, a frustração, porque tudo isso vem. Você não casa para separar, você não vai para uma relação para se separar da relação. Você acha que aquilo é para a vida toda, porque é o amor da sua vida. Você construiu família, você construiu lar, você construiu toda uma história. Você tem que dar um tempo para você. Isso aí não vai ter jeito. Dá um tempo, se permita sentir. Vai baixar o seu nível de produtividade. Você vai ficar sem tesão, sem vontade de fazer as coisas. Pode ficar meio depressivo. Mas não se cobre por isso, né? E não canse muito os seus amigos contando sempre a mesma história e reclamando do seu ex ou da sua ex, né? Claro que você vai compartilhar com seus amigos, com seus familiares, isso é importante. Mas toda vez que você sai para tomar um chopp, para bater um papo, você fala. Então, isso pode levar a você se sentir mais sozinho e é melhor você buscar uma terapia. Assim você paga para falar e paga para ser ouvida. Isso é tão importante, porque você precisa de alguém que te escute mesmo. Porque a tua vontade é falar. Mas lembre-se, você só tem 50% sobre o final do relacionamento. Todo relacionamento tem 50% de um lado e do outro. Então não vai ficar com toda a culpa ou jogar toda a culpa no outro. Mas saia com seus amigos, tente se divertir, procure fazer as coisas que te dão prazer, né? Visitar. Você tem que fazer coisas que te deixam feliz, que faça com que reduza o seu estresse, né? E você não fique tão para baixo. Isso é importante você fazer, tá? Vai caminhar, vai respirar puro, vai tomar um banho de mar, né? Lembre-se que você está com alguém por um tempo limitado e o melhor tempo desta relação é hoje. Isso você não pode esquecer, tá? E quando você lembrar desse alguém, lembre dos momentos bons, não fica se lembrando só dos momentos ruins, né? Traga os momentos bons que você viveu, para poder ter valido a pena para você. Senão você vai se punir e aí você vai achar que todas as relações são iguais àquela. E não são. As pessoas são muito diferentes. E cada relação que você tem é um aprendizado novo, é uma experiência nova, é uma escola nova. E numa relação, nós temos que observar, né, se nós estamos sendo adultos, né? Porque adultecer também não é muito fácil. Muitas pessoas morrem com 90 anos e ainda são crianças. Ou estamos agindo como adolescentes ou crianças e exigindo do parceiro essa carência, né, que está dentro de mim. Bom, então eu vou falar aqui a lista das situações que vem quando a gente rompe laço. Gente, nós vamos fazer daqui a pouco uma dinâmica, tá? E que eu acho muito importante, mesmo que não seja na sua relação atual, mesmo que seja uma relação passada, que ficou mal resolvida, e às vezes essa situação mal resolvida do passado pode afetar a atual, tá? Nós vamos falar sobre isso. Quando a gente rompe os laços, como é que a gente pode se sentir? Frustrados por termos falhado no nosso sonho, pela perda do companheiro que a gente adorava, que a gente gostava, perda das experiências compartilhadas, né, que eram gostosas, perda do apoio financeiro, intelectual, social, emocional. Tudo isso pode gerar dentro de você do ideal de vida que gostaríamos de ter vivido a dois com essa pessoa, das esperanças, dos planos, dos sonhos que nós fizemos quando tudo começou, dos compromissos a dois que acabaram, né? Da família dividida às vezes, né? Fragmentada, machucada, do sofrimento dos filhos, quando você vê o sofrimento dos filhos que dói terrivelmente, e você não pode fazer nada pelo outro,
você pode fazer por você, você pode fazer a sua parte, mas a reação que o parceiro vai ter em relação aos filhos numa separação é uma incógnita muitas vezes. Você vive com a pessoa há anos e às vezes você não sabe qual vai ser a reação dela, o que ela vai estar projetando ali, né? Do medo daquilo que vem pela frente, do incognoscível, né? Porque nós não sabemos como vai ser a nossa vida, né? Do que teremos que enfrentar agora, sozinha, começar de novo uma vida, né? Com novos sonhos, criar projetos. Às vezes você tem filhos pequenos e você se sente, às vezes, muito desamparada mesmo, né? Principalmente se o ex ou a ex não te dá esse apoio. Porque não é só a mulher que fica com filhos, não. Tem muitos homens que ficam com os filhos e as mulheres abandonam, gente. Isso aqui é uma rua de mão dupla, tá? Não tô falando só das mulheres coitadinhas, não é isso. Eu tô falando do relação como um todo. Existem as duas coisas. São muitos fantasmas, muitas tristezas, mas existem muitas histórias por trás de nós. Muitas vezes estamos repetindo situações e nós não nos damos conta. Então, um conselho para o casal em crise é buscar uma terapia de casal, buscar uma constelação sistêmica, porque você precisa ter um olhar sistêmico para toda a tua sistêmica, a tua família, a tua história. Porque tem gente que casa, tem gente que cresce, não sabe nem como é que foi seu parto. Não sabe se foi parto normal, como é que nasceu, como é que estava a família, quem eram os avós, não sabe os nomes, não sabe nem se a mãe gosta de Coca-Cola ou de um doce depois do almoço, sabe nada sobre os pais. E se não sabe sobre os pais, muito pouco sabe sobre si mesmo, porque a sua vida veio através desses pais, né? Essa tua história. É a tua história. E você sabe sobre a história do Brasil, sabe tantas histórias e não sabe a sua? Presta atenção, essa é a tua vida. A tua vida, ela tem um peso, ela tem um valor. Você tem que olhar para trás e agradecer a vida que chegou até você. O que você vai fazer com ela é uma experiência única e pessoal e indivisível. É sua, né? Para que ambos possam olhar para o seu sistema e ver o que estão reproduzindo, ou se estão espelhando em seus parceiros, ou cobrando aquilo que o outro não tem para te dar da forma como faltou para você. Esse campo de conscientização que a constelação nos oferece, por exemplo, é mágico. E não quer dizer obrigatoriamente que vai salvar essa relação, não. Ah, depois de uma constelação eu vou sair de braço dado e seremos felizes para sempre. Não, você pode ser feliz para sempre se separando também. Mas se separando de uma forma adulta, sabendo e respeitando essa relação que foi importante durante um tempo, naquilo que você recebeu do seu parceiro e naquilo que você ofereceu para o seu parceiro. Mas muitas vezes pode ajudar a ter uma separação, né? Então a constelação ajuda a ter uma separação justa, uma separação digna, com respeito, entendimento e percebendo que cada um projetou e perceber que apenas, às vezes, apenas foi uma projeção. E que pode até restar uma amizade sincera, né, com agradecimento pelo tempo que estiveram juntos, principalmente, gente, se você tem filhos. É tão importante os pais se darem bem, se entenderem, para que as crianças não sofram. Gente, eu falo isso de cadeira, é muito difícil. Você, como mãe ou pai, vê um filho sofrendo porque, às vezes, um joga os filhos um contra o outro, faz alienação parental, fala desse, fala daquele. Isso é imaturidade. E muitas vezes você está sendo imaturo e não está percebendo que isso é uma maturidade. Você acha que está cheio de razão, não sei o quê. Naquele momento da raiva, naquele momento da dor, você joga sobre o outro e às vezes fala na frente dos filhos. Isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, né? Então vá fazer a terapia. Hoje existe a constelação, né? Então
ver isso no romper dos laços é muito bonito. É uma tomada de consciência, é um adultecer para sair para uma outra relação de uma forma inteira e mais adulta. Porque aí você não vai repetir com o novo parceiro aquilo que você errou com o primeiro. Da mesma forma, você vai ficar mais atento, você vai conhecer melhor com quem você está se relacionando, você vai conhecer a família, você vai saber o que aconteceu lá atrás. Isso é importante também, porque quando você casa com toda a família, né? Bom, romper laços é uma arte de cavalheiros, né? De lealdade pelo tempo que viveu em comum, de honestidade de assumir a sua parte, de manter o respeito e os direitos do outro preservados, de ser leal para com você mesma, de não jogar os filhos como pombo-correio, né, na relação, de assumir a sua decisão de uma forma digna, né? E, acima de tudo, ser franco com seus sentimentos, por mais difícil que seja para você e para o outro. Ser honesto dentro da relação. Bom, gente, nós temos 15 minutos e se alguém tiver alguma pergunta, faça. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Claro que vocês devem ter alguma relação que precisa romper os laços. Ah, Celene, eu tô ótima agora, minha relação tá maravilhosa. Mas será que você não teve nenhuma relação lá atrás que ficou mal resolvida? Um primeiro amor, um amor platônico, alguém que gostou de você e você não quis, que você rejeitou e ele ficou triste ou ela. Observa, ok? Se você não teve nenhum e não tem nenhum, mesmo assim, coloque uma cadeira na sua frente. Coloque uma cadeira bem em frente a você. Você está em frente a alguém que precisa romper os laços afetivos, seja por que motivo tenha sido o término. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma sociedade, né? Imagine essa pessoa à sua frente. Vamos fazer essa dinâmica. Você convida essa pessoa para sentar à sua frente. Então, se o seu primeiro amor ficou mal resolvido, coloque ele à sua frente. É um momento agora importante que você precisa ressignificar isso. Não pense você que se ele não ficou bem resolvido, ficou machucado, um filho seu não pode ser leal a esse amor. Ou se você acaba se sentindo culpado de uma forma inconsciente por ter escolhido o outro e não dar ao seu atual aquilo que você poderia dar, porque ainda está focada, ainda está com um fio ligado lá. Então eu quero que você imagine essa pessoa à sua frente, seja lá quem for que você escolher. Imagine um fio como se fosse uma borracha, um tubo, um cano de plástico, né? Aqueles transparentes assim que passa água dentro, imagine isso. Ligado no seu chakra cardíaco a essa pessoa. E se você achar que também ficou algum vínculo a nível mais sensual, mais sexual, pode ver um fio ligado a essa pessoa nas suas partes mais íntimas também. E se você acha que tem outros fios conectados, fica à vontade, pode botar quantos fios você quiser. Sinta por alguns momentos em seu corpo a sensação física que essa presença dessa pessoa à sua frente oferece a seu corpo físico. Se é confortável, se é desconfortável. E agora perceba a emoção que vem, né? Deixe que essa emoção chegue, né? Sem vergonha ou medo de se expor diante do outro. Seja honesto com você mesmo, com seus sentimentos, né? E aí você
procura ver. Se você tem vontade de chorar, chora. Não tem problema. Esse é um momento seu. E diga para a pessoa: eu sinto muito que não tenha dado certo entre nós, que a nossa relação tenha acabado. Ou se você se sentiu machucada, você pode dizer: eu me senti muito machucada. Ou se você machucou, você diga: eu sinto muito ter te machucado. Eu te amei muito. Sinto muito. Tudo que eu te dei com amor, na medida do que eu pude. E o que eu te dei, você pode ficar com isso. E eu fico com o que você me deu com carinho e respeito. E aí você imagina que você corta esses fios com uma tesoura. Os fios que te ligam a essa pessoa. E que você percebe que escorre um líquido preto ou cinza, escuro, e escorre de você e dele na terra, ou de você e dela. Deixe que esse líquido vá saindo. E aí você fala: olhe para mim com carinho. Se me afasto agora de você, se posso romper com esses laços afetivos que nos uniu um dia, e se eu posso olhar para mim, para minha vida e refazer a minha vida. Eu deixo com você o que é seu e carrego apenas a minha parte, o que é meu. Eu liberto você e liberto a mim. Eu sinto muito. E observa se agora os canos caem. Se os canos caem e vocês se liberam desse vínculo, desse fio que ficava aprisionando vocês, você faça uma reverência e se despeça. Se você perceber que ainda existe algum fio, observe o que precisa ser ressignificado com essa pessoa. E faça isso agora. Aproveite esse momento para resolver algo que ficou mal parado no tempo. Para que esse tempo se liberte e você possa se despedir dignamente, com dignidade e dando dignidade ao outro. Seja honesto com você, seja honesto com essa relação. E diga: olhe para mim e para minha nova relação, ou para minha nova família, ou para meus filhos, se nós não precisamos carregar essa tristeza, esse abandono ou essa separação. Se podemos atrair parceiros amorosos, gentis, e podemos ter uma vida a dois saudável. Obrigada, obrigada, obrigada. Sinto muito. Obrigada. Respira fundo, se levanta e vá para um outro lugar. E você imagina que essa pessoa se levanta, se despede, reverencia você também, num agradecimento, e vai embora. E aí você volta para dentro de você e agradece esse rompimento, essa ligação, esse término mais gentil, mais digno. Alguém quer compartilhar ou quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se já voltaram todos. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Se alguém quer compartilhar ou tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça agora.
Esse trabalho é muito importante, é um trabalho muito forte, é um trabalho que você pode fazer com vários relacionamentos, a hora que você quiser, porque o término dessa forma, feito com amor, com respeito, com dignidade, é extremamente importante, para que os seus descendentes não tenham que representar esse amor do passado nas suas relações ou dentro de casa, né? Cobrando de vocês alguma coisa. Entenderam? Gente, foi um prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz. Soltem seus coraçõezinhos aí, que eu adoro ver essa chuva de coração. E até segunda-feira com as invocações. E quinta-feira com mais algum... Oi, Fernanda! Até breve, então, gente. Até quinta. Terças e quintas, às 20 horas. Terças não, desculpe. Segunda e quinta, às 20 horas. Segunda-feira da invocação, que eu sempre faço uma invocação com vocês. E na quinta-feira, sempre o olhar sistêmico que a gente tem e as dinâmicas que a gente faz, que eu dou para vocês fazerem, que eu levo para vocês fazerem. Obrigada a vocês pela presença, um grande beijo! Até a próxima, gente!